Olá, muito boa noite. Estamos aqui juntos mais uma vez, para nós meditarmos aqui mais uma porção da palavra do Senhor nosso Deus, Eu estava aqui olhando alguns escritos de Paulo, Inclusive a primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 15, onde ele aborda assuntos ali com aquela igreja que tinha dúvida acerca da ressurreição dos mortos, E ele ali trazendo ali esse ensinamento ali muito maravilhoso, acerca da ressurreição. E eu achei muito importante quando Paulo citou o versículo de número 33, que é também uma frase de um escritor ateniense, que ele citou do século III a.C., por nome de Minander. E esse versículo 33 ele diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso porque Minander, ele tentava mostrar que a nossa vida é influenciada pelo que cremos e com quem nós associamos. Então é algo que muito perigoso na nossa vida cristã, irmãos. A gente até em termos de doutrina, falsos ensinamentos, você vai se associando e aquilo ali vai emprenhando, você vai dando ouvido e aquilo ali vai emprenhando na sua mente, Então eu tenho um costume, se algo não vem tentar me contaminar minha fé, não é que eu seja melhor na minha maneira de entender, mas algo que eu vejo que não bate com as escrituras, não bate com a palavra de Deus, eu saio fora, eu excluo de páginas e faço qualquer coisa. Mas eu evito as más conversações, porque elas corrompem, como granguena. E a gente não pode, irmãos, a gente precisa muito da graça de Deus, para que nós, como cristãos, nós sejamos influenciadores de vidas com amor, E tentar ajudar, convencer aquelas pessoas que talvez contradizem os verdadeiros ensinamentos do Evangelho, os verdadeiros ensinamentos da palavra. Precisamos de sabedoria, de graça, da direção do Espírito Santo para nos ajudar, mas existe aquelas pessoas que elas não têm interesse de mudar, elas não têm interesse de te ouvir. E muitas vezes elas querem, às vezes, ou contendar, ou a disputa de conhecimento, demonstrar um falso conhecimento, Eu não vou dizer sabedoria, porque sabedoria é a arte de você usar o conhecimento, E então o cuidado que nós temos que ter, conforme diz o apóstolo Paulo, porque na época já lidava com falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que tentavam infiltrar já na igreja, no princípio da igreja ali, da igreja primitiva, já impregnando falsos ensinamentos, falsas doutrinas e tentando persuadir a mente dos novos irmãos ali a voltar ou a abandonar o cristianismo. Então Paulo enfrentava essa dificuldade. E vemos aqui esse versículo, que me chamou muita atenção, conheço há muito tempo esse versículo, mas me chamou minha atenção esse versículo: as más conversações corrompem os bons costumes. Então tudo aquilo que coloca em risco a nossa vida com Deus, tudo aquilo que venha macular a nossa vida com Deus, amados, nós temos que abrir mão. Há um provérbio, e não é um provérbio bíblico, mas todo mundo conhece o provérbio, que diz o seguinte: me diga com quem tu andas e eu digo com quem tu és. Se você às vezes está sempre ali dando ênfase a um tipo de pessoa que talvez ele não quer nada com o cristianismo, então ali o tempo está passando, você nunca conseguiu vê-lo
ali junto com você na congregação que você faz parte ali, na sua igreja, no seu ministério, participando de um culto. E você está sempre ali junto com aquela pessoa, se alimentando com aquilo ali, irmão, muito cuidado com isso aí. Muito cuidado com isso aí. Né? As más conversações corrompem os bons costumes, coisas que vão te corroendo, coisas que vão entrando na sua mente, coisas que vão ali entristecendo o seu coração, e só de você dar ouvido àquele tipo de coisa, o que é que acontece? Você vai entristecendo o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo na vida do cristão, irmãos, é muito diferente daquilo que nós às vezes vemos esses avivalistas dizer por aí. O Espírito Santo é para nos fortalecer, para nos dar força, graça, para nós vencermos a nós mesmos, vencermos o pecado, vencer o mundanismo, ter graça para resistir à nossa fé nos momentos da adversidade, não é verdade? E nós não podemos entristecê-lo, dando ouvido às vezes a coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e que muitas vezes vêm até a macular o bom nome do Senhor e o bom nome da sua obra. Então é o cuidado que nós temos que ter. Então isso era uma batalha que mesmo os apóstolos, Paulo, lá o pessoal da igreja primitiva já enfrentava. Esses tipos de pessoas, de falsos ensinadores, com ensinamentos, esse tipo de gente, irmãos, muitas vezes eles chegam até nós com mensagens persuasivas, tem a sua fala amanteigada, não é, conversa macia, e misturam ali, irmãos, o difícil da heresia, às vezes principalmente do povo brasileiro, que tem uma cultura de não gostar de ler, principalmente Bíblia, né? Porque a maior parte dos crentes das igrejas, eles só abrem Bíblia no momento da pregação, se abrir. Né? Não tenham cuidado de estudar uma Bíblia em casa, de meditar, de debruçar em cima ali e alimentar. Então são presas fáceis. Então chega ali um elemento ali, irmãos, o adversário, é como nós vemos lá o próprio Paulo escrevendo a carta de 2 Coríntios capítulo 11, lá do versículo 13 a seguir, ele fala que o Satanás se transfigura em artilugios de ministro de justiça e não chega a você. Até você, como o pessoal do folclore brasileiro faz aí, de chifre, com a perna só, não, gorrinho vermelho na cabeça, nada disso. Chega até você de bonitinho, paletó, gravata, Bíblia na mão, falando hebraico e aramaico, e te arranca da presença de Deus. Se você não tiver humildade, graça e um preparo dentro da palavra, uma vida de vigilância e uma vida de comunhão com o Senhor. Porque se você tem vigia, você está ali alimentando a palavra, você tem uma vida de comunhão com Deus, com certeza o Senhor vai te proteger e vai te guardar. Porque você pode ver o exemplo que ele tentou Jesus no deserto. Você vê lá em Mateus 4, nas 3 partes mais vulneráveis do ser humano, no momento ali que Jesus já estava ali no final do seu jejum, né? Usando o quê? Usou a palavra de Deus mal interpretada. Usou a palavra de Deus mal interpretada. E quantos hoje também, amados, têm tentado e têm tirado muito cristão, têm tirado muito servo de Deus, têm tirado muitas pessoas da presença de Deus, com falsos ensinamentos, usando a Bíblia, isolando passagens bíblicas, né? Criando doutrinas, falsas doutrinas, e arrancado as pessoas da simplicidade do Evangelho e tirado elas da presença de Deus. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com esse tipo de gente, né? Que chega até nós e trazendo às vezes assuntos, coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus, que contradiz a obra de Deus, que fere a integridade de liderança de pessoas que nós conhecemos como realmente pessoas de Deus, né? Porque o Evangelho, irmãos, para você saber o Evangelho pregado, o verdadeiro Evangelho, ele é bem diferente do Evangelho político que você vê por aí. Né? Eu vou te citar um exemplo, usando aqui a minha pessoa, né? Eu faço parte do Ministério da Congregação Cristã Nacional, né? Então eu chego até uma pessoa, ou chego até você, e falo, não rapaz, vem para a Congregação Cristã Nacional, você sai de lá da igreja tal, aquilo é isso, aquilo é aquilo, quer dizer, eu estou tentando te persuadir, não tem nada de evangelho, vai ver, não tem nada de evangelho aí.
Você vem cá para a minha igreja. São as coisas que as pessoas usam. Porque aqui na minha igreja acontece, aqui na minha igreja é dessa maneira. Agora, e o evangelho verdadeiro? Você anuncia a palavra de Deus. Você mostra, aponta para a pessoa Cristo como Salvador. O verdadeiro evangelho é aquele que leva a pessoa a se arrepender, como nós falamos no vídeo da semana passada. Você prega pela palavra de Deus, mostra a verdade do evangelho com amor, com carinho, tira tempo para responder perguntas, questionamentos da pessoa, cuidar, zelar, tratar, porque, amados, o inimigo está aí. E o inimigo não tem misericórdia. Ele quer subtrair bens. Ele quer uma plateia para aplaudi-lo. Ele quer estar em cima de um pedestal. Ao passo que a obra de Deus, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro homem de Deus, amados, ele é servo. Ele não ostenta a posição, ele é um servo. Está ali para servir a igreja. Ele está ali para servir a igreja. Ele está ali para servir a irmandade. Então, amados, nós temos que permanecer nessa simplicidade, nesse entendimento de que o Senhor nos chamou para sermos servos um dos outros, para nós juntos caminharmos debaixo dessa graça gloriosa que Jesus pagou caríssimo para que nós tivéssemos o direito dela, de termos a nossa comunhão com Deus, viver a nossa vida com o Senhor, com alegria, vencemos batalhas, lutas, dificuldade, problema, enfermidade, desemprego, tudo isso aí, mas debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder do Senhor nosso Deus. E agindo desta maneira, amados, jamais esse tipo de pessoas venha se associar conosco. Quando esses elementos, esse tipo de pessoa tentam muitas das vezes nos abordar ou tentam assediar a nossa vida, amados, que nós possamos clamar pela misericórdia do Senhor. E não dar ouvido a esse tipo de gente, para que não venha contaminar a nossa fé. Ah, fulano, mas isso não tem importância não, isso não tem nada a ver, porque hoje está sendo uma febre no meio do povo evangélico, isso aí, tal de não tem importância, isso não faz mal, isso não tem nada a ver, amados, cuidado. Cuidado. Eu vou te dar aqui apenas um exemplo. Um exemplo. Você conhece a história de Moisés, não conhece? Você sabe que Moisés foi aquela pessoa que Deus guardou, tentou agir na hora errada, acabou fazendo bobagem, cometeu assassinato, ficou 40 anos no deserto, na faculdade ali aprendendo. No momento certo, Deus chamou ele, mandou que ele fosse ao Egito para resgatar o povo, né? E usou de maneira poderosa Moisés nas mãos dele, o Senhor usou. No monte ali, ficou ali passando a lei, as tábuas dos mandamentos para Moisés. Moisés viu o rosto do Senhor ali face a face, descia do monte, o seu rosto brilhava. Mas Moisés não entrou na terra prometida. E ele, diante de todo esse milagre, de toda esta coisa que você conhece, porque o Senhor falou com ele que ele falasse com a rocha, e ele estava irado com o povo, ele feriu a rocha 2 vezes. E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Então, amado, nós vemos que isso aí já traz uma luz para nós, irmãos, que com Deus não existe esse negócio de peixada, ou é ou não é, sim, sim, não, não. Então temos que procurar, irmão, servir a Deus com sinceridade. Temos como regra de fé a palavra de Deus. Jamais abandonar a palavra do Senhor. E muito cuidado com esse tipo de pessoas que vêm com más conversações. Não, isso não tem problema não, mas o que que tem isso? Né? Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Tá? Um pouquinho que não tem importância aqui, um pouquinho que não tem importância ali. Quando pensa que não, você está distante do Senhor. Comunhão com Deus que é bom. Por quê? Porque de tanto estar dando ouvido, às vezes, a
assuntos de pessoas, irmãos, que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor. Então, amados, fica firme no Senhor. Cuidado. Ouve os irmãos que você sabe que são verdadeiros vasos nas mãos de Deus. As irmãs mais novas que adquiram experiência com as irmãs que já têm tempo de experiência na presença do Senhor. Tira um tempo para ouvir, para aprender. Aprender da palavra, estude a Bíblia, ore ao Senhor. Vigia. Cuidado, hoje mais do que nunca as más conversações estão por aí em todo canto. Estão disseminando, arrebentando com vida de servos e servas de Deus. Arrebentando com os nossos jovens dentro dos templos, dentro das igrejas. Tanta novidade, tanta coisa, irmãos, que nem é lícito, né, que falar tipo de coisas que hoje acontecem com naturalidade no meio do povo evangélico. Isso por causa desse tipo de pessoa. Chega, não, isso não tem problema, não, isso não tem importância, não, isso não faz mal. Então cuidado. Esteja sempre ao lado daquele que te aconselha, daquele que talvez fala para você, daquilo que você não queria ouvir, mas é porque te ama. Aquele que talvez de vez em quando, assim, no força de expressão, né, puxa sua orelha, é porque te ama. E você talvez quer ficar do lado daquele que talvez está te dando tapinha nas costas, mas com falsidade contigo, para te arrancar e para te tirar você da presença do Senhor nosso Deus. Valorize quem tem te ensinado a boa doutrina. Valorize aquele que tem te admoestado. Valorize aquele que às vezes até tem falado seriamente com você, mas é porque quer te ver bem na presença de Deus, está te tratando como a filhos. Assim como um pai trata um filho, está cuidando, está zelando para que você não entre pelo caminho errado. E muitas das vezes a pessoa prefere dar ouvido às más conversações, são corrompido tudo aquilo que aprendeu, é contaminado, é maculado tudo aquilo que aprendeu do Evangelho, que aprendeu de pessoas de Deus, porque estão dando ouvido a pessoas que às vezes vêm com mensagens persuasivas, né, e tentam entrar na mente. Ah, hoje você tem que ter a mente aberta. Ah, o mundo hoje é outro. Amados, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo, certa vez, ele disse para a igreja da Galácia: guardai tempos, guardai meses, guardai dias, guardai anos, sempre ali na presença de Deus, na obediência, na perseverança, na humildade, seja o tempo que for necessário, mas ser perseverante. Nunca nós tentarmos mudar a nossa posição na presença de Deus, mas sempre posição de obediência, de reverência ao bom nome do Senhor e de obediência à sua palavra. Porque, amado, salvação de alma, a coisa séria, muito mais séria do que você possa imaginar. Tem muita gente aí brincando com a era da graça, 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 graça. Amados, é graça por causa que Jesus pagou o preço por nós caríssimo. Mas uma vez chamado para esta graça, andando nesse caminho, nós temos uma responsabilidade muito grande de cumprir a palavra de Deus, de cumprir a palavra do Senhor. E olha que é pior do que a lei. Você talvez ignora, o vídeo é curto, não vou explanar sobre isso, mas é muito pior. A cobrança é só porque não é cobrado de imediato, então a pessoa vai levando. Mas cuidado com a eternidade. Cuidado com a eternidade. Oxalá que o Espírito de Deus faça o que você abre o coração enquanto é tempo, que você possa se despertar enquanto estamos no dia chamado hoje. Porque lá na época da lei, por exemplo, eu comento isso muito, se a pessoa era apanhada, uma mulher apanhada em adultério, era apedrejada. Hoje, na graça, Jesus falou, olha, se alguém olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu íntimo, já adulterou com ela. Se você for levar a sua oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta ali, vai lá, conserta e volta para que sua oferta seja aceita. Então aí dá para você ter uma noção que a coisa é mais séria do que você possa imaginar. Do que você possa imaginar.
Eu não quero com essa mensagem dizer para você que sobre as más conversações, que você não tenha que ter paz com as pessoas, você tem que ter. Hebreus 14:12 fala sobre isso aí. Seguir a paz com todos, mas a santificação, cuidado com ela, que é a separação do pecado e dos costumes das pessoas que vivem separadas de Deus. Cuidado para você não ser contaminado. Tenha paz, mas cuidado para você não ser contaminado. Que você seja um influenciador e não ser influenciado. Porque se você não tiver a santificação, você jamais verá a face do Senhor para a salvação. Vai ver na segunda ressurreição para receber condenação, para ir para o juízo final. Mas, para servir ao Senhor, com muito cuidado. Fique com a palavra, valorize os ensinamentos que você tem recebido, dos responsáveis, dos obreiros, do grupo, comissão de obreiros responsável pela igreja que você congrega, que tem te ensinado, que tem te aconselhado. Talvez você não goste dos conselhos, porque a carne não quer. A disciplina, como diz a própria palavra, no momento ela não é boa. Mas no momento que você aceita, ela traz um grande gozo para aqueles que são exercitados por ela. Né? E às vezes nós desprezamos aqueles que nos aconselham, aqueles que nos admoestam, e às vezes queremos dar ouvido àqueles que vêm trazendo para nós aquele evangelho de açúcar, aquele evangelho fácil, mas que não nos leva à presença de Deus, que não nos leva a ter uma vida de obediência ao Senhor nosso Deus. Então muito cuidado com isso aí, muito cuidado com esse tipo de coisa, muito cuidado com as influências de coisas contrárias à palavra do Senhor nosso Deus. Vamos procurar viver a tradição dos apóstolos, vamos procurar viver segundo a palavra do Senhor nosso Deus, porque os dias estão findando, amados. Hoje tem tantas pessoas brincando com o Evangelho, brincando com a palavra de Deus, mas vamos ficar na nossa posição, porque do contrário, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Não adianta você estar em uma igreja, dentro de um ministério famoso, de um templo bonito, se você não estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo. E estando em Cristo, você não vai estar andando segundo a carne, você está andando segundo a palavra, vida de obediência, vida de sinceridade. Você é modelo, você é o embaixador de Cristo, é o representante de Cristo aonde você estiver. Trabalha, nos negócios, na faculdade, aonde você estiver, você é o embaixador de Cristo, e que você permaneça. Mesmo que alguém, porque hoje, aqueles que se dizem do meio evangélico, é o que quer muitas das vezes tirar o outro. Ah, você ainda é quadrado, você é lá de 1700 e tanto, o mundo hoje é outro, tal, tal. Não interessa. Fique na posição daquilo que você aprendeu da palavra do Senhor. Vida de santidade, vida de sinceridade, amor ao próximo, vida de comunhão com Deus, porque do contrário, nós não veremos a face de Deus para a salvação. Muito cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. E essas más conversações, você não vê elas apenas em pessoas diretas. Né? Você vê elas muitas vezes nas redes sociais, na televisão e em tanta coisa que vai te falando na sua mente, vai falando na sua mente e vai te corrompendo. Aos pouquinhos vai te corrompendo e vai te afastando e te tirando você da presença de Deus. Cuidado com isso. Fuja disso enquanto é tempo. E corra para a presença de Deus, ou volte para a presença de Deus, para que você não venha perder aquilo que você já tem ganho. Tá bom? Pensa nisso aí com sinceridade, pensa nisso aí com cuidado no que eu estou te falando. Como está a sua vida com Deus hoje? Está igual ontem, um ano atrás? Quer dizer, logicamente tem que progredir, mas só que em muitos tem regredido. Talvez começa uma vida cristã numa influência, mas depois vai esfriando, 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 e acontece o contrário, em vez de progredir, começa a regredir. Como é que está a sua vida com Deus? Se Jesus voltar agora para arrebatar a sua igreja, você está pronto para ser arrebatado, para subir, se a trombeta soar? Como é que está a sua vida com o Senhor? Responde para você mesmo. Quem tem sido o seu companheiro? Quem tem sido aquelas pessoas a quem você tem confidenciado? Muito cuidado, muito cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes, né?
Então você tem que ter cuidado, você tem que vigiar, oração, né? Leitura da palavra e ficar firme. Porque se você for observar os sinais em volta, você pode ver através das Escrituras que Cristo está à porta para arrebatar o seu povo. Então que você, eu, nós possamos estar preparados para que esse dia não nos surpreenda e nós não venha ser pego de surpresa, mas que nós possamos ouvir o som da trombeta e encontrar com o Senhor nos ares. E se nós estiver partido para a eternidade, que nós possamos ressuscitar e ser transformado para encontrar o Senhor nos ares, conforme nos promete a palavra do Senhor nosso Deus, essas bênçãos gloriosas e maravilhosas. Mas para isso precisamos de ser obedientes, tá bom? E não se esqueça, nós somos a igreja do Senhor, os chamados para fora de um mundo corrupto, de um mundo alienado e separado de Deus. Vamos servir ao Senhor com alegria, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando a sua vida, tá bom? E vigia, e cuidado com aqueles, tá? Que vêm às vezes tentar te persuadir. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Depois, para você entender melhor, você leia o capítulo inteirinho ali, fica mais fácil para você compreender. Que Deus em Cristo te abençoe e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus.